Eu sou Alexandre Pescador, professor aqui da Universidade Federal, para quem não me conhece. Vou falar sobre a parte de ruído desse projeto. Tá? Então, o título, Níveis de ruído em trabalhadores no transporte. Começar falando um pouquinho sobre aplicação de ruído, né, que o ruído praticamente presente em todas as áreas aí do nosso dia a dia. Então, seja na indústria aérea, aviação, onde a gente tem não só para pilotos, comissários, passageiros, mas para aeroviários também, né, que acho que são os que mais sentem os efeitos do ruído. Você tem nunca mediram, mas provavelmente uma exposição muito alta aos níveis de ruído. Outra atividade, né, onde o ruído está muito presente é na indústria naval, no que se refere, por exemplo, a plataformas de petróleo, navios, porque você tem um espaço muito limitado, né, e você tem máquinas de grande porte, tem compressores, bombas, que geram uma quantidade imensa de ruído e vibração. Tá? E você tem uma parte muito pequena, onde esses trabalhadores passam aí 12 horas descansando e mais 12 horas trabalhando. Isso num turno de 2 semanas, pelo que eu conheço. E depois mais 2 semanas descansando. Mas, então, esse controle do ruído é muito importante em atividades desse tipo, né, onde a pessoa realmente precisa descansar para não acordar no outro dia estressado, não só de um dia para o outro, mas ao longo da vida, pode perder a audição, causa estresse, desconforto, quer dizer, doenças relacionadas ao ruído aí de uma forma geral. Um outro exemplo que eu coloquei aqui, indústria automotiva, ou indústria em geral, seja de refrigeração, ou o que seja, geralmente associado a níveis de ruído muito alto, né, nesses tipos de empresas. E, né, também, que é o foco aqui do nosso projeto, né, o pessoal que trabalha aí na indústria, né, do transporte, que está submetido a jornadas, como eu vi hoje, eu não tinha noção disso, mas 15, como o palestrante falou hoje, até 48 horas seguidas, 72, né? Quer dizer, realmente algo muito pesado. Bem, aqui eu coloquei uma figura, eu estava até procurando, não achei, então não peguei, não foi uma figura das melhores, mas é só para ilustrar. Quando a gente fala de ruído, aqui é um termômetro de ruído, vamos dizer assim. Então, quando eu falo em 0 dB, né, o ruído, na verdade, é variação de pressão. Tá? Então, quando eu falo em 0 dB, não significa que eu tenho uma pressão zero, mas eu tenho uma pressão referência. Tá? É a mínima audível, vamos dizer assim. Tá? Então, aqui eu estou falando em 0 dB, 10 dB, 20 dB. Né? Aqui, por exemplo, seria um campo aberto, vamos pensar assim, uma região tranquila. Tá? Uma sala de estar, a gente está falando em 40 dB. Né? Datilógrafa, isso é um pouco antigo, mas 60, 65 dB. Aqui, desculpa, tráfego da cidade, em torno de 80, martelo pneumático, 100 dB, e aqui um jato decolando, em torno aí de 125, 130 dB. Então, quando eu falo de um aumento, né, a gente vai ver alguns valores aqui, isso é só para a gente se localizar. Quer dizer, onde é que a gente está aqui? Tá? Porque 10 dB não é pouca coisa. Tá? Quando a gente fala de 70 para 80, não é pouca coisa, tá? Como a gente vê aqui. Ok, pessoal? Bem, em relação aos caminhões, né, uma das grandes coisas que eu acabei vendo, né, já de cara é a própria localização do motor na posição dianteira. Quer dizer, fica muito próximo do motorista. E são motores de grande potência. Né, diferentemente aí de um carro, onde você não tem motores de potência tão elevada, né, aqui o motorista está praticamente em cima do motor. Né, então, eu acredito que seja a principal fonte de geração de ruído e vibração, o motorista aqui muito próximo. Né.
Aqui também a gente tem uma foto da montagem dos equipamentos, né, que o pessoal da Coen aí que acompanhou, o pessoal aí já vai agradecendo por antecipação, né, que fez um trabalho excelente acompanhando esses motoristas. Onde a gente vê aqui a colocação do medidor de ruído, tá? Então, esse daqui é um dos medidores de ruído, já vou mostrar para vocês. Esse daqui é o dosímetro, que pode não só estar acoplado próximo ao motorista, mas, de forma geral, ele pode estar numa empresa acompanhando um trabalhador. Então, você coloca aqui no teu... Um minutinho só. Então, você coloca esse aparelho aqui na sua cinta, por exemplo, coloca o microfone, pode ser um ou dois no ouvido, próximo ao ouvido, e vai andando pelo seu dia a dia, na fábrica, ou onde for. E, no final, você vai ter, né, um resultado, um ruído equivalente que foi, na verdade, que você foi submetido, vamos pensar assim. Tá? O outro equipamento é um medidor de pressão sonora. Eu estava, até para a gente ter uma ideia, durante a palestra do professor Raton, estava fazendo algumas medições. Num ambiente, né, de palestra, onde eu estou com o microfone aqui, por exemplo, a gente chega próximo aí de 65 a 70 dBA. Tá? Então, essa seria mais ou menos a percepção aí, eu estava ali no cantinho, de 65 a 70 dBA num ambiente desse daqui. Bem, eu vou até passar aí, se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou deixar ele medindo, né, e vocês podem ir passando para ter uma ideia e ver o que o pessoal realmente utilizou. Né, isso daqui é um microfone que vai fazendo a aquisição de dados, né, e a gravação dos dados. Tá? O professor William está avisando que é polarizado, pode dar choque aí, em caso de mexer no microfone, né? Então, só para avisar aí, pessoal, desculpa. Aqui nós temos os equipamentos utilizados, então, tanto o dosímetro, que vai junto ao corpo, vai ao lado do motorista, quanto, né, o nosso medidor de pressão sonora, que funciona como dosímetro também, que foi ali junto com os caminhões. Né? Nesse caso aqui, a descrição comercial deles, né, se alguém tiver interesse, tá? Instalados na cabine do caminhão, próximo ao ouvido do motorista. Realização de diferentes viagens em diferentes trechos, diferentes caminhões, diferentes cidades de caminhões. Bem, esse dosímetro ele fornece o que, na verdade? Então, ele fornece níveis sonoros máximos, mínimos, impulsivos, equivalente e um histograma, que já vamos ver em seguida, né, o que é cada um deles. Outra coisa, os critérios utilizados. Então, a NR15, ela nos diz o seguinte, nível de ruído em dBA. Tá? Então, dBA, por quê? Essa daqui é a ponderação A, que é a ponderação utilizada com os seres humanos. Por quê? Porque a gente não tem um limiar de audição linear. A gente ouve mais em algumas frequências, menos em outras frequências. Então, aqui já está ponderado para a ponderação A. Então, 85 dBA, nível de ruído equivalente, você pode ficar 8 horas. E esse pode ficar, na verdade, é o limite para perder a audição. Não quer dizer que é recomendado, porque ninguém quer ficar sujeito a um ruído de 85 dBA durante 8 horas, porque não existe conforto nenhum numa situação dessa. Para ter uma ideia, a minha sala, onde eu trabalho, tem um ruído de 45 dBA, né, onde eu preparo a aula, onde eu fico. Quer dizer, 45 dBA, 50 dBA, você tem um conforto muito bom. 85 dBA é realmente limite para começar a perder a audição. Porém, a gente está seguindo a norma NR15. Aqui só um resumo dessa norma. Então, 85 dBA você pode ficar 8 horas, 90 dBA 4 horas, 95 2 horas, e assim por diante. Né? 100 dBA. Se você for ficar 100 dBA,
for exposto a um ruído de 100 dBA num dia, você pode ficar no máximo 1 hora exposto a esse ruído para que não haja nenhum problema, né, relacionado à saúde, à perda de audição. Agora vamos aqui para as medições e resultados. O professor Eduardo já passou aqui alguns trechos relacionados à vibração, foram feitos os mesmos trechos relacionados a ruído, né, onde eu coloquei aqui o Volvo, por exemplo, Volvo FH 2004, câmara seca, e esse daqui, na verdade, é o nosso histograma, que eu falei para vocês. O que é o histograma, então? O histograma é a primeira vez, na verdade, que eu trabalho com essa parte de ruído ambiental, e realmente é uma ferramenta muito poderosa. Você enxerga, né, a questão aqui de, por exemplo, 90% do tempo, né, eu coloquei a linha aqui, 90% do tempo, você está sujeito a um ruído menor que 77,6 dBA. Tá? Ou seja, 10% do tempo você está sujeito a um ruído maior do que esse valor. Tá? Então, é muito fácil de olhar uma figura dessa e realmente analisar, né, a condição do trabalhador. Tá? Bem, esses dados aqui eu tirei dos próprios equipamentos. Então, aqui, ó, o L10. O que é o L10? Né, o L10 é realmente aquele nível de ruído que o trabalhador ficou exposto 10% do tempo ele ficou acima daquele nível. Então, 10% do tempo ele ficou acima do nível de 77,6 dBA. Né? Mas o que interessa mesmo para a gente, pela lei, é esse L equivalente em dBA, ou seja, 74,6 dBA. Tá? Lembrando, pela norma, 8 horas, o limite é 85 dBA. Então, esse seria o primeiro trecho. Então, a gente tem que esquecer, na verdade, essa apresentação. Existe uma parte legal, que é você dizer, está abaixo do limite, e existe uma parte de conforto, né, que é você está muito próximo do limite. Esse gráfico, na verdade, veio do equipamento menor, do próprio dosímetro. Então, aqui você acompanha esses níveis de ruído para cada trecho. Na verdade, aqui é o mesmo trecho, Paranaguá-Ponta Grossa, porém, né, às vezes o aluno dá uma descansadinha, junto com o motorista, vai tomar um café, e esse equipamento aqui ele começa novamente. Então, por isso que eu separei os gráficos aqui. Mas a gente tem aqui, nessa faixa amarela, esse é o ruído equivalente a que o motorista está exposto a cada instante. Então, a cada 1 minuto, você tem uma medição. E é traçado um ponto aqui. Então, você tem aqui o ruído equivalente, o máximo ruído atingido naquele intervalo, o mínimo ruído atingido naquele intervalo, e um impulso que, por acaso, tenha ocorrido. Quer dizer, um ruído com tempo de duração menor do que 1 segundo. Tá? Um ruído passageiro. Imagina, uma batida de porta é um ruído impulsivo. Uma costeleta, né, é assim que o pessoal chama, né, costeleta da estrada, não deixa de ser um ruído impulsivo também. Bem, na verdade, esses gráficos agora eles vão se repetindo. Né, vão se repetindo o tipo de gráfico. Então, quem tiver interesse, depois vai poder olhar com mais calma, a gente vai passar um pouquinho mais rápido, porque o que interessa, no final, são os valores equivalentes para cada medição. Então, por exemplo, aqui já mudamos para um Scania 113, ano 1997, câmera seca. A gente tem aqui, né, um ruído bastante concentrado aqui nessa faixa de, não estou enxergando bem daqui, 75, mais ou menos, 70, 75 dBA. Aqui, novamente, o L equivalente, 78,1 dBA. Já está num trecho aí com ruído equivalente maior. Tá, pessoal? Então, vamos pensar nesse ruído equivalente como se fosse um ruído que ao invés de estar variando, fosse um ruído que você ouvisse 78,1 dB durante toda a viagem. Mas a gente sabe que não é isso, né? Uma hora está 70, outra hora está 80, e esse é só um valor comparativo. Valor de referência, vamos pensar assim. E aqui vai, então. Aqui, novamente, vocês têm as medições, azul, amarelo. Né? A gente vê aqui que o amarelo, que é o equivalente, ele está numa faixa de, até mesmo variando entre... Deixa eu olhar aqui no meu gráfico, está mais fácil. Entre 80, né, e 90 dBA. Tá? Depois, no final, a gente vê que o valor equivalente, 78 dBA. Aqui, para Mercedes
Ano 2000, câmara seca também. Esse é o jeitão do gráfico. L equivalente 74,5 dBA. Tá? Alguém falou aí que é silencioso, né? Mas imagina 8 horas, né, ouvindo esse ruído, não deve ser agradável, né? Talvez mais silencioso do que outros caminhões. Esse gráfico até a gente vê uma maior concentração aqui entre ruído equivalente, ruído mínimo e ruído máximo, né, nível máximo de ruído. Esse aqui para um Scania 1997, câmara seca, Francisco Beltrão Dourados. Aqui já tem um L equivalente de 74,2. Aqui tem as medições no tempo, né? Quem quiser olhar depois, com mais calma. A gente vai ter que analisar com mais calma também. Francisco Beltrão Guarapuava, L equivalente de 76,7 dBA. Aqui eu esqueci de botar o caminhão. Ou tá na próxima página, desculpa. Não, eu esqueci. Mas está lá no final. Francisco Beltrão Guaíra, um Volvo 440 2011, L equivalente a 74 dBA. Nesse caso aqui, foi até constatado, foi o único caminhão que foi anotado pelos alunos que foi usado durante grande parte da viagem o CD player. Porque a gente deixou bem à vontade também os alunos para não instruírem o motorista em relação a isso. Ele vai do jeito que ele está acostumado aí. Não tem problema, senão a gente acaba interferindo na medição. Aí os alunos saem, ele liga o rádio no máximo e acabou, né? Não, deixa ele viajar do jeito que ele está acostumado. E mesmo assim, o L equivalente, tá, continua aqui em 74, quer dizer, acho que foi o mais baixo valor aqui que nós tivemos, se eu não me engano. Aqui tem o gráfico de ruído ao longo do tempo, né, o amarelo que a gente está usando, variando ali na faixa de 75 a 80 dBA. Francisco Beltrão Guaíra. Depois Guaíra, Francisco Beltrão. Essa figura aqui até é bastante interessante. Foi a primeira que apareceu, né, que eu tenho uma parte do ruído bastante concentrada aqui em 79, 80 dBA, e uma outra parte, né, quer dizer, parece que houveram dois momentos distintos aí na viagem, que a gente até precisa descobrir o que é. Por exemplo, aqui já aparece em torno de 83, 82 dBA. Então, são dois gráficos distintos aqui. Uma hora o caminhão está numa condição, outra hora o caminhão está numa outra condição. Pode ter sido ligado até algum componente. Isso a gente tem que ver com mais calma. Nível equivalente aqui, Guaíra Francisco Beltrão, 82,4 dBA. Esse daí foi o valor mais alto aqui que a gente obteve, já muito próximo do limite de 85. Esse é o gráfico no tempo. Guarapuava Francisco Beltrão, então Mercedes, 2009, câmara seca. L equivalente 76,1 dBA. Guarapuava Francisco Beltrão, está aqui, né, a medição no tempo. Francisco Beltrão Curitiba, a última que eu tenho aqui, um Scania 2010, com câmara frigorífica. L equivalente 75,6. Agora, uma pequena análise desses dados, né, lembrando aqui da nossa norma NR15, que estabelece, né, a norma regulamentadora, estabelece nível máximo de 85 por 8 horas. Aqui temos um gráfico geral com trecho, modelo, ano, a câmara, o L10, mas a gente está se concentrando mais no L equivalente mesmo. Então, Paranaguá, Ponta Grossa, eu também não vou falar nada sobre os caminhões aqui, porque às vezes é um caso à parte de um caminhão que estava num certo trecho. Então, acho que para poder falar alguma coisa, esse caminhão é mais silencioso ou não, a gente teria que analisar no mínimo uns 4, 5 caminhões de cada marca, vamos dizer assim. E o objetivo não é esse, né? Mas o que a gente viu são valores que variam desde 74,6 dBA, até um pouco menos, né, 74 dBA, até o máximo de 82. Mas, na grande maioria, as medições foram 74, 74,2, 74,6, 74,5, uma aqui 75,6, duas 76. Então, são valores muito próximos aí que a gente obteve.
Tá? Valores muito próximos, independente até do caminhão, tirando um caminhão específico, e do trecho viajado. Os valores impulsivos eu acabei não analisando, porque eu acho que a gente tem que ter um critério melhor aí para esses valores impulsivos e também um tempo maior para essas análises. Bem, mais uma... Dentro das conclusões aqui, eu tirei alguns trechos aí da literatura, aonde, né, isso não são dados meus, uma pessoa só consegue relaxar totalmente durante o sono em níveis de ruído abaixo de 39 dBA. Né, nós estamos falando em 75, 80 dBA. Tá? Tudo bem que o objetivo não é dormir aqui, né, mas estamos falando, ela só consegue relaxar nesse nível. Enquanto a Organização Mundial de Saúde estabelece 55 dBA como nível médio de ruído para uma pessoa viver bem. Então, para uma pessoa viver bem, né, seja em casa, no trabalho, durante o dia todo, uma dose equivalente seria em torno de 75 dBA, né, enquanto o pessoal aí que participou do projeto está exposto aí a um nível de 75, 80 dBA. Acima de 75 dBA, né, você não tem ainda o problema legal, mas começa a acontecer o quê? O desconforto acústico. Ou seja, você vai ter o quê? Perda da inteligibilidade da linguagem, comunicação prejudicada, distrações. Eu acho que a palestra da professora hoje já falou, né, que no trânsito o que menos a gente pode ter é distração. Tá? E a gente vai ver que, provavelmente, esses motoristas estão sujeitos a esse tipo de ocorrência. Irritabilidade, que ela também comentou, né, que chega em casa irritada devido ao ruído, e diminuição da produtividade no trabalho. Tá? Então, dentro dessas conclusões aqui, eu acho que isso daqui tem que ser olhado com muito carinho, aí, né, esse 75 dBA que a gente está atingindo. E acima de 80 dBA, as pessoas mais sensíveis podem sofrer perda de audição. E acima de 85 dBA, provavelmente vai acabar perdendo a audição com o passar do tempo. Só voltando no slide aqui que eu pulei, mas aqui são níveis de ruído para conforto, né, segundo a NBR 10152. Então, níveis recomendados para conforto. Então, desde hospitais... Então, aqui tem, quem quiser dar uma olhada com calma depois, locais para esportes 45 a 60 dBA, escritórios 30 a 40, salas de gerência 35 a 45, mas, de uma forma geral, 30 a 60 no escritório. Restaurantes 40 a 50, auditório 30 a 45, e assim vai, né? Residência 35 a 50, aqui escolas, 35 a 55. Isso daqui, na verdade, eu coloquei só para a gente ter uma ideia onde é que a gente está com esses níveis de ruído, quando a gente fala 75 a 80 dBA. Bem, é isso aí. Obrigado pela atenção. Só agradecendo aí todo o pessoal da COEM também, que ajudou muito aí no trabalho, né? Viajaram, se esforçaram bastante, sempre ajudando a gente. Tá? O pessoal do Instituto também. Então, obrigado a todos. Eu sou Alexandre Pescador, professor aqui da Universidade Federal, para quem não me conhece. Vou falar sobre a parte de ruído desse projeto. Tá? Então, o título, Níveis de ruído em trabalhadores no transporte. Começar falando um pouquinho sobre aplicação de ruído, né, que o ruído praticamente presente em todas as áreas aí do nosso dia a dia. Então, seja na indústria aérea, aviação, onde a gente tem não só para pilotos, comissários, passageiros, mas para aeroviários também,
né, que acho que são os que mais sentem os efeitos do ruído, né, você tem nunca mediram, mas provavelmente uma exposição muito alta aos níveis, né, aos níveis de ruído. Outra atividade, né, onde o ruído está muito presente é na indústria naval, no que se refere, por exemplo, a plataformas de petróleo, navios, porque você tem um espaço muito limitado, né, e você tem máquinas de grande porte, tem compressores, bombas, que geram uma quantidade imensa de ruído e vibração. Tá? E você tem uma parte muito pequena, onde esses trabalhadores passam aí 12 horas descansando e mais 12 horas trabalhando. Isso num turno de 2 semanas, pelo que eu conheço. E depois mais 2 semanas descansando. Mas, então, esse controle do ruído é muito importante em atividades desse tipo, né, onde a pessoa realmente precisa descansar para não acordar no outro dia estressado, não só de um dia para o outro, mas ao longo da vida, pode perder a audição, causa estresse, desconforto, quer dizer, doenças relacionadas ao ruído aí de uma forma geral. Um outro exemplo que eu coloquei aqui, indústria automotiva, ou indústria em geral, seja de refrigeração, ou o que seja, geralmente associado a níveis de ruído muito alto, né, nesse tipo de empresas. E, né, também, aqui que é o foco aqui do nosso projeto, né, o pessoal que trabalha aí na indústria, né, do transporte, que está submetido a jornadas, como eu vi hoje, eu não tinha noção disso, mas 15, como o palestrante falou hoje, até 48 horas seguidas, 72, né? Quer dizer, realmente algo muito pesado. Bem, aqui eu coloquei uma figura, eu estava até procurando, não achei, então não peguei, não foi uma figura das melhores, mas é só para ilustrar. Quando a gente fala de ruído, aqui é um termômetro de ruído, vamos dizer assim. Então, quando eu falo em 0 dB, né, o ruído, na verdade, é variação de pressão. Tá? Então, quando eu falo em 0 dB, não significa que eu tenho uma pressão zero, mas eu tenho uma pressão referência. Tá? É a mínima audível, vamos dizer assim. Tá? Então, aqui eu estou falando em 0 dB, 10 dB, 20 dB. Né, aqui, por exemplo, seria um campo aberto, vamos pensar assim, uma região tranquila. Tá? Uma sala de estar, a gente está falando em 40 dB. Né, datilógrafa, isso é um pouco antigo, mas 60, 65 dB. Aqui, desculpa, tráfego da cidade, em torno de 80. Martelo pneumático, 100 dB. E aqui um jato decolando, em torno aí de 125, 130 dB. Então, quando eu falo de um aumento, né, a gente vai ver alguns valores aqui, isso é só para a gente se localizar. Quer dizer, onde é que a gente está aqui? Tá, porque 10 dB não é pouca coisa. Tá? Quando a gente fala de 70 para 80, não é pouca coisa. Tá? Como a gente vê aqui. Ok, pessoal? Bem, em relação aos caminhões, né, uma das grandes coisas que eu acabei vendo, né, já de cara é a própria localização do motor na posição dianteira. Quer dizer, fica muito próximo do motorista. E são motores de grande potência. Né? Diferentemente aí de um carro, onde você não tem motores de potência tão elevada, né? Aqui o motorista está praticamente em cima do motor, né? Então, eu acredito que seja a principal fonte de geração de ruído e vibração, o motorista aqui muito próximo. Né? Aqui também a gente tem uma foto da montagem dos equipamentos, né, que o pessoal da Coen aí, que acompanhou, o pessoal aí já vai agradecendo por antecipação, né, que fez um trabalho excelente acompanhando esses motoristas, onde a gente vê aqui a colocação do medidor de ruído. Tá? Então, esse daqui é um dos medidores de ruído, já vou mostrar para vocês. Esse daqui é o dosímetro, que pode não só estar acoplado próximo ao motorista, mas, de forma geral, ele pode estar numa empresa acompanhando um trabalhador. Então, você coloca aqui no teu... Um minutinho só.
Então, você coloca esse aparelho aqui na sua cinta, por exemplo, coloca o microfone, pode ser um ou dois no ouvido, próximo ao ouvido, e vai andando pelo seu dia a dia, na fábrica, ou onde for. E, no final, você vai ter, né, um resultado, um ruído equivalente que foi, na verdade, que você foi submetido, vamos pensar assim. Tá? O outro equipamento é um medidor de pressão sonora. Eu estava, até para a gente ter uma ideia, durante a palestra do professor Raton, estava fazendo algumas medições num ambiente, né, de palestra, onde eu estou com o microfone aqui, por exemplo, a gente chega próximo aí de 65 a 70 dBA. Tá? Então, essa seria mais ou menos a percepção aí, eu estava ali no cantinho, de 65 a 70 dBA, num ambiente desse daqui. Bem, eu vou até passar aí, se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou deixar ele medindo, né, e vocês podem ir passando para ter uma ideia e ver o que o pessoal realmente utilizou. Né, isso daqui é um microfone que vai fazendo a aquisição de dados, né, e a gravação dos dados. Tá? O professor William está avisando que é polarizado, pode dar choque aí, em caso de mexer no microfone. Né? Então, só para avisar aí, pessoal, desculpa. Aqui nós temos os equipamentos utilizados, então, tanto o dosímetro, que vai junto ao corpo, vai ao lado do motorista, quanto, né, o nosso medidor de pressão sonora, que funciona como dosímetro também, que foi ali junto com os caminhões. Né? Nesse caso aqui, a descrição comercial deles, né, se alguém tiver interesse, tá? Instalados na cabine do caminhão, próximo ao ouvido do motorista. Realização de diferentes viagens em diferentes trechos, diferentes caminhões, em diferentes cidades de caminhões. Bem, esse dosímetro ele fornece o que, na verdade? Então, ele fornece níveis sonoros máximos, mínimos, impulsivos, equivalente e um histograma, que já vamos ver em seguida, né, o que é cada um deles. Outra coisa, os critérios utilizados. Então, a NR15, ela nos diz o seguinte, nível de ruído em dBA. Tá? Então, dBA, por quê? Essa daqui é a ponderação A, que é a ponderação utilizada com os seres humanos. Por quê? Porque a gente não tem um limiar de audição linear. A gente ouve mais em algumas frequências, menos em outras frequências. Então, aqui já está ponderado para a ponderação A. Então, 85 dBA, nível de ruído equivalente, você pode ficar 8 horas. E esse pode ficar, na verdade, é o limite para perder a audição. Não quer dizer que é recomendado, porque ninguém quer ficar sujeito a um ruído de 85 dBA durante 8 horas, porque não existe conforto nenhum numa situação dessa. Para ter uma ideia, a minha sala, onde eu trabalho, tem um ruído de 45 dBA, né, onde eu preparo a aula, onde eu fico. Quer dizer, 45 dBA, 50 dBA, você tem um conforto muito bom. 85 dBA é realmente limite para começar a perder a audição. Porém, a gente está seguindo a norma NR15. Aqui só um resumo dessa norma. Então, 85 dBA você pode ficar 8 horas, 90 dBA 4 horas, 95 2 horas, e assim por diante. Né? 100 dBA. Se você for ficar 100 dBA, for exposto a um ruído de 100 dBA num dia, você pode ficar no máximo 1 hora exposto a esse ruído, para que não haja nenhum problema, né, relacionado à saúde, à perda de audição. Agora vamos aqui para as medições e resultados. O professor Eduardo já passou aqui alguns trechos relacionados à vibração, foram feitos os mesmos trechos relacionados a ruído, né, onde eu coloquei aqui o Volvo, por exemplo, Volvo FH 2004, câmara seca. E esse daqui, na verdade, é o nosso histograma, que eu falei para vocês. O que é o histograma, então? O histograma é a primeira vez, na verdade, que eu trabalho com essa parte de ruído ambiental, e realmente é uma ferramenta muito poderosa. Você enxerga, né, a questão aqui de
por exemplo, 90% do tempo, né, eu coloquei a linha aqui, 90% do tempo, você está sujeito a um ruído menor que 77,6 dBA. Tá? Ou seja, 10% do tempo, você está sujeito a um ruído maior do que esse valor. Tá? Então, é muito fácil de olhar uma figura dessa e realmente analisar, né, a condição do trabalhador. Tá? Bem, esses dados aqui eu tirei dos próprios equipamentos. Então, aqui, ó, o L10. O que é o L10? Né, o L10 é realmente aquele nível de ruído que o trabalhador ficou exposto 10% do tempo ele ficou acima daquele nível. Então, 10% do tempo ele ficou acima do nível de 77,6 dBA. Né? Mas o que interessa mesmo para a gente, pela lei, é esse L equivalente em dBA, ou seja, 74,6 dBA. Tá? Lembrando, pela norma, 8 horas, o limite é 85 dBA. Então, esse seria o primeiro trecho. Então, a gente tem que esquecer, na verdade, essa apresentação. Existe uma parte legal, que é você dizer, está abaixo do limite, e existe uma parte de conforto, né, que é você está muito próximo do limite. Esse gráfico, na verdade, veio do equipamento menor, do próprio dosímetro. Então, aqui você acompanha esses níveis de ruído para cada trecho. Na verdade, aqui é o mesmo trecho, Paranaguá-Ponta Grossa, porém, né, às vezes o aluno dá uma descansadinha, junto com o motorista, vai tomar um café, e esse equipamento aqui ele começa novamente. Então, por isso que eu separei os gráficos aqui. Mas a gente tem aqui, nessa faixa amarela, esse é o ruído equivalente a que o motorista está exposto a cada instante. Então, a cada 1 minuto, você tem uma medição. E é traçado um ponto aqui. Então, você tem aqui o ruído equivalente, o máximo ruído atingido naquele intervalo, o mínimo ruído atingido naquele intervalo, e um impulso que, por acaso, tenha ocorrido. Quer dizer, um ruído com tempo de duração menor do que 1 segundo. Tá? Um ruído passageiro. Imagina, uma batida de porta é um ruído impulsivo. Uma costeleta, né, é assim que o pessoal chama, né, costeleta da estrada, não deixa de ser um ruído impulsivo também. Bem, na verdade, esses gráficos agora eles vão se repetindo. Né, vão se repetindo o tipo de gráfico. Então, quem tiver interesse, depois vai poder olhar com mais calma, a gente vai passar um pouquinho mais rápido, porque o que interessa, no final, são os valores equivalentes para cada medição. Então, por exemplo, aqui já mudamos para um Scania 113, ano 1997, câmera seca. A gente tem aqui, né, um ruído bastante concentrado aqui nessa faixa de... Não estou enxergando bem daqui, 75, mais ou menos, 70, 75 dBA. Aqui, novamente, o L equivalente, 78,1 dBA. Já está num trecho aí com ruído equivalente maior. Tá, pessoal? Então, vamos pensar nesse ruído equivalente como se fosse um ruído que ao invés de estar variando, fosse um ruído que você ouvisse 78,1 dB durante toda a viagem. Mas a gente sabe que não é isso, né? Uma hora está 70, outra hora está 80, e esse é só um valor comparativo. Valor de referência, vamos pensar assim. E aqui vai, então. Aqui, novamente, vocês têm as medições, azul, amarelo. Né? A gente vê aqui que o amarelo, que é o equivalente, ele está numa faixa de, até mesmo variando entre... Deixa eu olhar aqui no meu gráfico, está mais fácil. Entre 80, né, e 90 dBA. Tá? Depois, no final, a gente vê que o valor equivalente, 78 dBA. Aqui, para Mercedes, ano 2000, câmara seca também. Esse é o jeitão do gráfico. L equivalente, 74,5 dBA. Tá? Alguém falou aí que é silencioso, né? Mas imagina 8 horas, né, ouvindo esse ruído, não deve ser agradável, né? Talvez mais silencioso do que outros caminhões. Esse gráfico, até a gente vê uma maior concentração aqui entre ruído equivalente, ruído mínimo e ruído máximo, né, nível máximo de ruído. Esse aqui para um Scania 1997, câmara seca, Francisco Beltrão Dourados. Aqui já tem um L equivalente de 74,2.
Aqui tem as medições no tempo, né? Quem quiser olhar depois, com mais calma, a gente vai ter que analisar com mais calma também. Francisco Beltrão Guarapuava, L equivalente 76,7 dBA. Aqui eu esqueci de botar o caminhão. Ou tá na próxima página, desculpa. Não, eu esqueci. Mas está lá no final. Francisco Beltrão Guaíra, um Volvo 440 2011, L equivalente 74 dBA. Nesse caso aqui, foi até constatado, foi o único caminhão que foi anotado pelos alunos que foi usado durante grande parte da viagem o CD player. Porque a gente deixou bem à vontade também os alunos para não instruírem o motorista em relação a isso. Ele vai do jeito que ele está acostumado aí. Não tem problema, senão a gente acaba interferindo na medição. Aí os alunos saem, ele liga o rádio no máximo e acabou, né? Não, deixa ele viajar do jeito que ele está acostumado. E, mesmo assim, o L equivalente, tá, continua aqui em 74, quer dizer, acho que foi o mais baixo valor aqui que nós tivemos, se eu não me engano. Aqui tem o gráfico de ruído ao longo do tempo, né, o amarelo que a gente está usando, variando ali na faixa de 75 a 80 dBA. Francisco Beltrão Guaíra. Depois Guaíra, Francisco Beltrão. Essa figura aqui até é bastante interessante. Foi a primeira que apareceu, né, que eu tenho uma parte do ruído bastante concentrada aqui em 79, 80 dBA, e uma outra parte, né, quer dizer, parece que houveram dois momentos distintos aí na viagem, que a gente até precisa descobrir o que é. Por exemplo, aqui já aparece em torno de 83, 82 dBA. Então, são dois gráficos distintos aqui. Uma hora o caminhão está numa condição, outra hora o caminhão está numa outra condição. Pode ter sido ligado até algum componente. Isso a gente tem que ver com mais calma. Nível equivalente aqui, Guaíra Francisco Beltrão, 82,4 dBA. Esse daí foi o valor mais alto aqui que a gente obteve, já muito próximo do limite de 85. Esse é o gráfico no tempo. Guarapuava Francisco Beltrão, então Mercedes, 2009, câmara seca. L equivalente 76,1 dBA. Guarapuava Francisco Beltrão, está aqui, né, a medição no tempo. Francisco Beltrão Curitiba, a última que eu tenho aqui, um Scania 2010, com câmara frigorífica. L equivalente 75,6. Agora, uma pequena análise desses dados, né, lembrando aqui da nossa norma NR15, que estabelece, né, a norma regulamentadora, estabelece nível máximo de 85 por 8 horas. Aqui temos um gráfico geral com o trecho, modelo, ano, a câmara, o L10, mas a gente está se concentrando mais no L equivalente mesmo. Então, Paranaguá, Ponta Grossa, eu também não vou falar nada sobre os caminhões aqui, porque às vezes é um caso à parte de um caminhão que estava num certo trecho. Então, acho que, para poder falar alguma coisa, esse caminhão é mais silencioso ou não, a gente teria que analisar no mínimo uns 4, 5 caminhões de cada marca, vamos dizer assim. E o objetivo não é esse, né? Mas o que a gente viu são valores que variam desde 74,6 dBA, até um pouco menos, né, 74 dBA, até o máximo de 82. Mas, na grande maioria, as medições foram 74, 74,2, 74,6, 74,5, uma aqui 75,6, duas 76. Então, são valores muito próximos aí que a gente obteve. Tá? Valores muito próximos, independente até do caminhão, tirando um caminhão específico, e do trecho viajado. Os valores impulsivos eu acabei não analisando, porque eu acho que a gente tem que ter um critério melhor para esses valores impulsivos e também um tempo maior para essas análises. Bem, mais uma... Dentro das conclusões aqui, eu tirei alguns trechos aí da literatura, aonde, né, isso não são dados meus, uma pessoa só consegue relaxar totalmente durante o sono em níveis de ruído abaixo de 39 dBA. Né, nós estamos falando em 75, 80 dBA. Tá? Tudo bem que o objetivo não é dormir aqui, né, mas estamos falando, ela só consegue relaxar nesse nível.
enquanto a Organização Mundial de Saúde estabelece 55 dBA como nível médio de ruído para uma pessoa viver bem. Então, para uma pessoa viver bem, seja em casa, no trabalho, durante o dia todo, uma dose equivalente seria em torno de 75 dBA, enquanto o pessoal aí que participou do projeto está exposto aí a um nível de 75, 80 dBA. Acima de 75 dBA, você não tem ainda o problema legal, mas começa a acontecer o quê? O desconforto acústico. Ou seja, você vai ter o quê? Perda da inteligibilidade da linguagem, comunicação prejudicada, distrações. Eu acho que a palestra da professora hoje já falou, que no trânsito o que menos a gente pode ter é distração. Tá? E a gente vai ver que provavelmente esses motoristas estão sujeitos a esse tipo de ocorrência. Irritabilidade, que ela também comentou, que chega em casa irritada devido ao ruído, e diminuição da produtividade no trabalho. Tá? Então, dentro dessas conclusões aqui, eu acho que isso daqui tem que ser olhado com muito carinho, aí, esse 75 dBA que a gente está atingindo. E acima de 80 dBA, as pessoas mais sensíveis podem sofrer perda de audição. E acima de 85 dBA, provavelmente vai acabar perdendo a audição com o passar do tempo. Só voltando no slide aqui que eu pulei, mas aqui são níveis de ruído para conforto, segundo a NBR 10152. Então, níveis recomendados para conforto. Então, desde hospitais. Então, aqui tem, quem quiser dar uma olhada com calma depois, locais para esportes 45 a 60 dBA, escritórios 30 a 40, salas de gerência 35 a 45, mas, de uma forma geral, 30 a 60 no escritório. Restaurantes 40 a 50, auditório 30 a 45, e assim vai. Residência 35 a 50, aqui escolas 35 a 55. Isso daqui, na verdade, eu coloquei só para a gente ter uma ideia onde é que a gente está com esses níveis de ruído, quando a gente fala 75 a 80 dBA. Bem, é isso aí. Obrigado pela atenção. Só agradecendo aí todo o pessoal da COEM também, que ajudou muito aí no trabalho, viajaram, se esforçaram bastante, sempre ajudando a gente. Tá? O pessoal do Instituto também. Então, obrigado a todos.